Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A profecia que nós ouviremos hoje de Isaías é contra a Assíria. Entendamos, a Assíria fez o povo de Judá sofrer. Deus permitiu isso para que o povo de Israel, o povo de Judá, fizesse um caminho de conversão. Mas depois a Assíria não soube mais frear-se na sua maldade e vai fazer o povo de Judá, de Jerusalém, sofrer ao extremo. E hoje, na palavra de Deus de hoje, Deus reprova a Assíria porque ultrapassou os limites daquilo que lhe foi permitido. E assim começa aquilo que fala o Senhor. Ai de Assur, vara da minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento da minha indignação. Então, ai de Assur, da Síria, porque a ele foi concedida uma missão pelo Senhor, que era aquela de formar e educar o seu povo, para que o povo voltasse a Deus. Mas não tendo limite na sua ação, vai fazer o povo sofrer mais do que Deus o quer, mais do que Deus o permite. Ora, é como aquele pai que tem que educar um filho e depois então cai no extremo, que faz sofrer o filho a tal ponto que já não educa e não ajuda. Então, por esse motivo, o Senhor vai repreender. Ele pensa, mas assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria, o próprio rei que está fazendo o povo de Jerusalém sofrer: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade. Ou seja, já ele retira da ação Deus e atribui tudo a si. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos. Assim, ajuntei eu os povos da terra. Então, tudo o rei da Síria falando que eu fiz. Aí, então, as perguntas que Deus faz são interessantes no final. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador? Ou seja, o machado, que foi instrumento, ele pode se gloriar e dizer que o lenhador não fez nada? Somente porque ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse a quem a levasse e não o contrário, que ela não seja movida, mas que ela estivesse movendo? Ou seja, que o rei da Assíria é como um machado que está considerando o lenhador, que é Deus, como menos importante, como a serra que considera o serrador menos importante, como a vara que considera que aquele que a usa é menos importante. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo. Serão reduzidos a coisa pequena, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Então, o Senhor dá um basta àquele sofrimento que o povo da Assíria está impondo aos seus filhos de Israel. E o Deus que tinha permitido a eles invadir, fazer sofrer de algum modo, para que o povo reconduzisse a si mesmo até Deus voltar-se ao seu Senhor, agora não aceita, dá um basta. No Salmo 93, hoje nós assim rezamos: eis que oprimem, Senhor, vosso povo. É a súplica de quem está sofrendo e por força de um outro povo que invade e que suplica ao Senhor que tenha misericórdia. E humilham a vossa herança. Então o salmista apresenta o povo de Israel como o povo de Deus, como a herança de Deus. Estrangeiros e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. São esses aqui aqueles que devem ser mais protegidos em Israel. E são aqueles que estão mais sofrendo: o estrangeiro, a viúva, o pobre e o órfão. Eles dizem: o Senhor não nos vê. Então, que estão ali para invadir, para destruir, estão dizendo: Deus não nos vê. Então, nós podemos fazer com Jerusalém o que nós queremos. Com o povo de Deus, podemos fazer o que queremos. E o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos dos povos insensatos, quando é que vereis? Quem o ouvido fez, não ouve?
Quem fez os olhos não vê? Quem educa as nações não castiga? O Senhor não rejeita o seu povo. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Hoje, na aclamação ao Evangelho, nós assim rezamos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondendo-os aos doutores. Veja que Jesus, como nós introduzíamos ontem, está naquele momento que ele tem a reação negativa ou positiva das pessoas diante do seu ministério. A primeira que nós ouvimos é aquela reprovação que Jesus faz contra as cidades do lago, Corazim e Cafarnaum, porque não acolheram a mensagem que ele transmitiu, abandonou o seu Senhor. Diante disso, então, nós deveríamos esperar que agora Jesus estivesse triste. Mas veja que bela oração. Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus entende que aquelas cidades não se convertem porque se consideram grandes. E ao invés de chorar pelo o copo que está metade ou mais da metade vazio, Jesus se alegra pela aquilo que está cheio. Menos da metade, talvez. Ou seja, que Jesus constata que são poucos aqueles que estão aderindo à sua mensagem. Mas ao invés de estar ali entristecido, ele é capaz de louvar por aqueles que estão fazendo um caminho de discipulado. Muitas vezes eu penso como nós erramos quando reprovamos aquelas pessoas que estão na igreja, repreendemos por aquelas que não estamos. Por aquelas que não estão na igreja. Então a pessoa que vem à missa, por exemplo, além de vir à missa, ela tem que ouvir a reclamação por aqueles que não vêm à missa. Quando deveríamos fazer o caminho de nos alegrar por aquelas pessoas que, como nós, aderiram à fé, que como nós estamos aqui. Tem uma expressão do Papa Bento que me chama a atenção no seu pontificado. Ele dizia assim: sempre mais devemos aceitar que a fé cristã vai se transformando em uma fé de exceção. Nós aqui no Brasil não percebemos tanto isso, mas na velha Europa, as igrejas que vão esvaziando. Tem mais a nova geração dos jovens na Europa, mas também um pouco já se sente isso aqui no Brasil, se torna cada vez mais uma geração que vai se distanciando do Senhor. Uma geração que na Europa se fala já que é a primeira geração ateia, é a nova geração da juventude. Então, que, na verdade, o caminho que nós devemos fazer, e isso é um desafio para a nossa pastoral, é alegrarmos-nos com aqueles que temos. E Jesus no Evangelho hoje faz isso. Ele se alegra por aqueles pequeninos aos quais o Pai se revelou. Mas continua: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É o agrado do Pai, a alegria do Pai, a alegria de Jesus deve ser a nossa alegria. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus quis revelar, Jesus quis revelar este Pai ali em Corazim, em Cafarnaum, mas eles não acolheram. Porque para acolher a palavra de Deus, nós precisamos ter um coração humilde, um coração de quem é pequeno, de quem, como uma criança, acolhe e se alegra com a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos promete uma recompensa fácil neste mundo, mas nos promete algo muito mais precioso, um tesouro que nem a traça, nem a ferrugem poderá destruir, que é a vida imortal, que é a vida com o nosso Deus nos céus. Hoje, na antífona da comunhão, nós assim rezamos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Uma citação de João capítulo 6, já conhecido por nós no tempo pascal. Ou seja, a Eucaristia nos dá essa pertença, essa comunhão com o Senhor que nada poderá nos tirar. Então, que é esse o caminho de união que nós fazemos na escuta da palavra, na união com a Assembleia e de um modo especial na recepção da Eucaristia que nos coloca em comunhão com Ele.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.